No século 21 não existe mais varinha. Pra enfeitiçar novinha usa periquita. Pim pirilim pim pim pirilim pim pirilim pim pim pirilim pim pim da periquita. Oi galera, eu vou fazer aqui um adendo ao meu vídeo, ao último vídeo do meu canal, em que eu falei sobre bandidos e policiais e fiz uma provocação ao Merlin. Ele já fez um vídeo resposta a mim e eu gostei, eu concordo com algumas coisas dele, mas eu vou fazer um adendo aqui também falando nos pontos que eu ainda não concordo e explicando melhor. Então, primeiro falar aqui da minha origem, né? Como o Merlin, né? Eu sou de uma origem humilde e tal, porém eu não nasci em favela, essas coisas. Eu nasci num bairro de periferia, né? Convivi com pobreza, sim, apesar de nunca ter realmente passado fome de verdade. Eu convivi com pessoas que eram bem pobres e que hoje em dia a maioria está bem, mas algumas pessoas acabaram indo para a criminalidade. Mas enfim, eu conheci pessoas que foram para a criminalidade independente de serem pobres ou de classe média, baixa, enfim. Mas assim, eu conheço um pouco da realidade da pobreza. Então, eu não nasci em berço de ouro, né? Se é o que algumas pessoas podem pensar. Outra coisa, eu concordo com o Merlin, logicamente, isso já está no meu vídeo, né, que eu fiz, a questão de direitos humanos, como você vai abordar os bandidos e tal, que policiais que matam pelas costas estão agindo de forma errada, o policial só pode matar em legítima defesa, estrito cumprimento do dever, né, dentro da lei, para salvar a vida de vítimas, estão sendo feitas reféns, enfim, e que direitos humanos é uma coisa que tem muito pouca margem para discussão, afinal é cláusula pétrea na Constituição, né, direitos humanos inclusive para aqueles que estão sob custódia do Estado, que são os detentos principalmente, né, a vida desses aí são de responsabilidade do Estado. E o Brasil, né, aderiu aí ao Tratado Internacional de Direitos Humanos e isso aí não se discute, ou tem muito pouca margem para discussão, né? Direitos humanos têm que ser seguidos, né? E enfim. E também concordo, sim, que quem quer morte de bandido, quem quer penas cruéis para bandidos e mesmo trabalhos forçados, isso aí está indo contra a Constituição, contra cláusulas pétreas na Constituição, né? Isso aí não é uma coisa legal. Mas eu já vou entrar no porquê que algumas pessoas pensam assim ao longo desse vídeo, né? Eu fiz aqui alguns tópicos para não me perder. E primeira coisa, né? Eu vou dividir aqui o vídeo em três partes. O primeiro tópico é uma pergunta: o que leva alguém a ser bandido? O Merlin bate na tecla de que o que leva uma pessoa a ser bandido, primeiramente, é a condição social. Que isso não é justificativo, isso explica, beleza. Até porque você prejudicar a vida de outras pessoas, né? Atentar contra a vida de outras pessoas, roubar o patrimônio dos outros, isso é injustificável, porque isso é um erro, né? Isso é uma coisa errada. Mas o Merlin citou o exemplo dele, falando que ele morava em uma favela e que ele chegou aos 19 anos a ser convidado para um assalto e que ele só não foi para o rumo do crime porque ele tinha alguma perspectiva de melhoria no futuro, mas quem não tinha está explicado por isso, a não perspectiva de melhoria, por isso está explicado o fato dessa pessoa ir para a bandidagem. Eu discordo veementemente disso, porque eu acho que
a causa principal de uma pessoa ir para a bandidagem é maldade, é má índole da pessoa. Porque pensa assim, o Merlin, e qualquer pessoa pode fazer essa reflexão. Quando alguém vai te convidar para cometer um crime junto com ela, para fazer um assalto, o que as pessoas vai fazer? Provavelmente, imagina. Ela vai te dar uma arma na sua mão e falar, olha, você vai ameaçar a pessoa e se ela não fizer o que você mandar, você vai matar. Aí pensa, você, por pior que você esteja, você realmente vai matar outra pessoa? Você vai prejudicar a vida de uma pessoa que você nem conhece, uma pessoa inocente? Nesse momento, a gente passa a não pensar na gente, a gente passa a pensar na pessoa que a gente está prestes a prejudicar. Entendeu? Então, esse momento em que você decide se você vai ou não vai para o crime, por pior que seja a sua situação, não é um momento que você vai pensar na sua situação, é um momento que você vai pensar em quem você vai prejudicar tomando a decisão que você vai tomar. Então, quando você decide tomar uma atitude, você pensa na consequência dessa sua atitude para outra pessoa. Isso é o que está em primeiro lugar. E que está em segundo lugar, você vai pensar em você. Entendeu? Por mais que nós sejamos egoístas, e eu citei lá no meu vídeo anterior, o egoísmo ele impede ou dificulta a gente de agir em benefício do outro. Porém, esse nosso egoísmo, ele não é um egoísmo que naturalmente faz a gente agir prejudicando o outro. O nosso egoísmo, inerente ao ser humano, ele é um egoísmo que faz com que a gente fique acomodado e inerte. Entendeu? Não é um egoísmo que faz com que a gente aja em malefício de outra pessoa. O que faz a gente agir em malefício de outra pessoa não é egoísmo ou busca de benefício próprio. Pelo menos não primeiramente. Isso é sim um motivo secundário que faz a gente agir em malefício de outra pessoa. Mas o que faz a gente agir em malefício de outra pessoa, prejudicando a pessoa, o motivo principal é má índole e maldade e mau caratismo da gente, do ser humano. Então, e o que faz a pessoa se tornar uma bandida é mau caratismo primeiramente. Tudo bem? Por quê? E aí eu vou já partir para a segunda pergunta aqui, né? O que você espera de um bandido? O que você espera de um bandido quando você sai na rua e você é abordado por um bandido, por exemplo, vai te assaltar? Primeiramente, eu discordo veementemente do Merlin ainda, que bate nessa tecla de que a gente espera que policiais cumpram a lei, mas bandido a gente não espera que cumpra a lei. Tipo, é como se, bandido pode infringir a lei, mas policial ele tem que cumprir a lei. Primeiro, o policial é agente do Estado, mas todos nós fazemos parte do Estado. E antes de se tornar bandido, uma pessoa é um cidadão comum, um cidadão de bem. Né? A pessoa é cidadã de bem até o momento em que comete o primeiro crime. O que você espera de um cidadão de bem? Que não cometa crime. O que você espera de um bandido? Que mate, que roube, que assalte, que latrocide? Não, você espera que essa pessoa respeite o patrimônio da outra pessoa. É isso que você espera. Pelo menos você espera que ela haja de forma correta, respeitando a vida alheia, não matando, não prejudicando, não roubando. Isso que se você se espera de um bandido. Você não espera nada que um bandido vá cometer crime. Do mesmo jeito que você espera que um policial cumpra o dever dele, né, da corporação, o dever da lei, enfim, e aborde o bandido da forma correta e tal. Esperar que faça a coisa certa. Eu não entendi bem qual é a linha de raciocínio do Merlin. Porque assim, eu não entendi se ele está falando que a gente vai esperar
que as pessoas ajam da forma correta, então você espera que um policial aja de uma forma correta, mas você espera que um bandido aja de uma forma errada. Porque o bandido tem justificativas ou explicações para agir de forma errada, e o policial não. Mas, assim, o policial poderia usar desculpa para agir de forma errada. Também, o policial poderia falar, eu ganho pouco, sei lá, eu me exponho a risco de vida ganhando pouco, enfim. Ou de repente o bandido é de uma facção criminosa que já matou um amigo do policial. Aí o policial, como ele tem um poder, arma, enfim, ele pode ir atrás do bandido e agir com as próprias mãos, enfim. Tudo isso são justificativas para o policial cometer um erro. Assim como o pobre também tem justificativas lá. Não, é, é, o policial já abordou de forma violenta um amigo meu aqui na minha rua, ou eu sou pobre, enfim. Justificativas para cometer erro, os dois lados têm. Mas erro é erro. Bandido não pode se tornar bandido. Quer dizer, uma pessoa comum não pode se tornar bandido. A gente não pode esperar como certo que bandido cometa crime. Tanto que quando a pessoa sai na rua, o que ela espera? Quando a pessoa sai na rua com o celular, né, com o seu carro, por mais caro que o carro seja e tal, ela espera sair de casa, se divertir, trabalhar, fazer o que ela quer e voltar sem ser ameaçada de morte, sem ser roubada, sem ter o seu filho sequestrado ou qualquer coisa assim. É isso que você espera. No momento em que você é abordado por um bandido que está te apontando arma, o que você espera desse bandido? Que ele cesse imediatamente o roubo, pelo menos o que você espera como certo, né? Partindo desse raciocínio que o Merlin está usando para policiais. O que você espera do bandido que está te apontando arma para te roubar? Você espera que esse bandido imediatamente pare de te roubar. Por quê? Porque ele vai se colocar no seu lugar e pensar, cara, se esse cara para quem eu estou apontando a arma fosse eu? E se esse cara para quem eu estou apontando a arma fosse um filho meu? Se fosse minha mãe, meu pai, um amigo meu, que seja, é justo? É justo? Do mesmo jeito que você espera como certo que o policial haja de acordo com a lei, você vai esperar como certo que a pessoa que está te apontando a arma haja de acordo com a lei. Enfim, tanto policial quanto pessoas comuns têm que seguir lei. Eu não estou entendendo o raciocínio do Merlin. Não estou entendendo. Por que é obrigatório o policial seguir a lei, mas uma pessoa que é pobre é explicável ou justificável que ela não cumpra a lei, que ela vire bandida? Fora que o discurso do Merlin tá esquisito no sentido parece que a polícia surgiu primeiro, né, oprimindo a pobreza, e que depois disso os criminosos surgiram. E é o contrário. Primeiro os criminosos surgiram oprimindo a população para depois surgir a polícia. Entendeu? Aí a partir do momento que os criminosos ficam mais violentos, os policiais ficaram mais violentos. Então, essa situação violenta foi puxada pelo lado dos bandidos, não pelo lado da polícia. Entendeu? Então, eu aponto como responsáveis, eu posso estar errado, mas eu aponto como responsáveis, e provavelmente estou certo, por toda essa situação violenta que a gente tem no Brasil, por exemplo, de que é o país que não vive uma guerra civil, em que mais tem casos de homicídios no mundo, né, dentre os países assim por habitantes, né, um país que não está em guerra, um dos mais violentos do mundo, ou mais violento, né? Pode ser que os Estados Unidos seja mais até do que o Brasil, mas assim, isso é culpa dos bandidos e de sua má índole, né? E
aproveitando aqui que eu tô falando de má índole de bandido, eu vou de novo abordar aquela questão do que o bandido está procurando ao cometer o crime. É só saciar sua própria fome e a dos seus filhos e ponto? Ou é ostentar, sei lá, é roubar uma moto de marca de um playboyzinho para depois ir na favela e falar, olha só, eu roubei, eu sou poderoso, eu sou fodão. É falar, olha, eu sou um cara armado, eu sou um cara perigoso, e eu tenho algum poder, porque eu estou desafiando o Estado, a lei, eu estou desafiando a polícia, enfim. Ao meu ver, os bandidos, mesmo os das periferias, os da favela, eles estão buscando, com a vida do crime, se sentirem poderosos, não saciar necessidades básicas suas. Pelo menos não o motivo principal. O motivo principal deles, que leva eles a serem bandidos, é má índole, não a pobreza, e o motivo principal é que eles querem, o objetivo principal que eles querem alcançar com o banditismo, com a bandidagem, é se sentirem poderosos e mais ricos, e não saciar a necessidade básica de sede ou de fome dele ou da sua família. Tá bom? Tanto que velho, você não vê pessoas mais velhas, boazinhas, por mais pobres que sejam, matando, assaltando. Você vê bandidos serem pessoas mais jovens, pessoas que são facilmente corrompidas por essa promessa de poder, por essa promessa de ostentação e de poder que seduz muito mais uma pessoa mais jovem. Uma pessoa mais velha, de mais idade, que muito provavelmente não vai ligar tanto para isso, porque já passou dessa fase, né, de busca por poder através de dinheiro, né, de um poder através de violência, ou mesmo de sexo. Uma pessoa que já é velha e passou dessa fase não vai entrar para a vida do crime, tanto que você não vê tantas pessoas idosas e velhas, você vê alguns, mas não vê tantas pessoas idosas e velhas serem assaltantes, criminosos e tal. Você vê pessoas mais jovens aí na casa dos 20, 30, ou então jovens, adolescentes, de menor, enfim. Então, é isso. E para finalizar esse vídeo aqui já tá longo, né? Já tá em quase 18 minutos. E eu não vou editar, eu vou mandar ele assim mesmo, né? Eu cometi um monte de erro aqui, falei, gaguejei, devaguei, mas vai assim mesmo, né? O Merlin fala muito que nas redes sociais a classe média, a classe alta, enfim, e pessoas mesmo que não moram em favelas, moram em lugares pobres, mas não em favelas, pessoas são honestas e tal, são pessoas que comemoram morte de bandidos por policiais e tal. Aí a terceira pergunta é: por que que a classe média e a classe alta odeiam bandidos? E eu vou tentar aqui tentar compreender os dois lados, né? O pessoal lá da favela que falou que lá no naquele documentário que o Merlin citou, né? Que eu vou deixar linkado aqui na barra de descrições se eu encontrar, né? Notícias de uma guerra particular e tal. É um documentário antigo, já dos anos 90. Então aquela família fala que a melhor coisa que aconteceu foi que o tráfico tomar de conta da favela, porque isso é, coibiu aí a ação de policiais truculentos que subiam lá antes e esculachavam os moradores da favela, que dava tapa sem nem saber se era bandido ou se era cidadão honesto, enfim. Para a pessoa que mora na favela, eles veem o policial como um inimigo. Porém, para a classe média, para a classe média baixa, até para a classe baixa que não mora em favela, quem eles veem como inimigo são bandidos. O que é que uma pessoa que mora numa favela dessa aí, em que policiais são truculentos, abordam um morador e tal, dá tapa na cara, humilha, o que é que as pessoas pensam?
Olha, eu não posso sair de casa a hora que eu quiser, da forma que eu quiser, com a roupa que eu quiser, com o comportamento que eu quiser, porque a minha liberdade está sendo reprimida aí por conta da possibilidade de um policial vir em mim, me abordar, me bater, me prender, me matar, enfim. Entendeu? Agora, o que é que uma pessoa que mora fora da favela, num bairro pobre, classe média baixa, enfim, pensa? A mesma coisa só que para os bandidos. Ela pensa, eu não posso sair de casa, eu não posso sair com meu iPhone, eu não posso sair com uma roupa de marca, eu não posso sair com o meu carro importado ou com a minha família andando a qualquer hora da noite, em qualquer lugar, porque senão eu corro o risco de ser assaltado por bandido, eu corro risco de ser morto por bandido, num posto de gasolina que seja, na madrugada, num beco escuro mesmo, um beco próximo à minha casa, o beco do lado da minha casa, enfim. É, é, então, o que o favelado pensa do policial na favela lá é o que a classe média pensa do bandido nos outros lugares, né? E o que que uma pessoa espera quando sai de casa, como eu já falei, portando o seu iPhone, o seu smartphone Galaxy de 2, 3 mil reais, do seu carro, sua motocicleta, vai com a sua família a pé para um restaurante à noite, enfim. O que que as pessoas esperam? Essa pessoa espera não ser assaltada, não ser roubada, né? Não ser latrocidada, estuprada. Por quê? Porque a lei diz que ela tem o direito de sair, de ir e vir para onde ela quiser, sem ser morta, sem ter a sua vida ameaçada, sem ser roubada, enfim. Entendeu? Então, você já entendeu, né? Onde é que eu quero chegar? As pessoas, quando veem, as pessoas falam classe média, né? Classe média, média baixa, ou mesmo a classe alta, os pobres que não vivem em favela. Quando vem no noticiário notícias de bandidos que assaltaram e mataram pessoas que estavam na rua, pessoas trabalhadoras, pais de família, né? Jovens que são mortos por bandidos e aquilo destrói uma família. O que que as pessoas de classe média pensam? Elas se colocam no lugar das pessoas que tiveram a vida destruída, das pessoas que foram mortas, assaltadas. Eu não vou me colocar no lugar do bandido, ou as pessoas de classe média que trabalham, são trabalhadoras, elas não se colocam no lugar do bandido. Por quê? Porque elas não são bandidas. Elas são pessoas normais, de boa índole. Pessoas que escolheram seguir uma vida de acordo com a lei. Então não faz sentido essas pessoas, e não faz sentido mesmo essas pessoas terem dó de bandido, e faz muito sentido elas ficarem com ódio do bandido, porque elas se colocam no lugar da vítima. Entendeu? Eu me coloco no lugar da vítima que foi assaltada e eu penso, podia ser eu que fui morto lá ao abastecer o meu carro no posto de gasolina, poderia ter sido eu que fui morto pelo bandido lá que estava assaltando o posto de gasolina. E não só penso que podia ser eu penso que amanhã pode ser eu amanhã ali. Pode ser alguém da minha família, pode ser um filho meu, entendeu? Então é complicado essa questão. Eu acho muito compreensível. Você pode me odiar pelo que eu vou falar agora, mas eu acho muito compreensível as pessoas comemorarem morte de bandidos. Eu acho muito compreensível. Eu acho muito compreensível as pessoas glorificarem policiais que matam bandidos. Isso é compreensível.
Mas isso é compreensível porque eu estou na minha realidade, né? De ser uma pessoa de classe média alta até, enfim, hoje em dia, que sempre seguiu as leis, que não sou um bandido. E na minha opinião, uma pessoa que se torna bandida, ela se torna bandida, mais uma vez, aqui repetindo só para finalizar o vídeo, ela se torna bandida por má índole, não por condição social. O que explica, principalmente, o fato de uma pessoa se tornar criminosa é maldade da pessoa. E o objetivo que essa pessoa tem em se tornar bandida é alcançar status de poder onde ela mora, enfim, né? Num local onde estágio de poder significa, pelo menos entre os jovens que moram naquele local, o estágio de poder significa você ameaçar a autoridade, você ostentar uma coisa que você não conseguiu de forma honesta, mas sim que você roubou de alguém, enfim. Então é aquela coisa. Logicamente que eu, como classe média alta, enfim, que não moro em favela, não vou ter medo de policial, né? Porque na cabeça minha e de uma pessoa de classe média, ela pensa assim, eu não vou ter medo de policial porque, gente, eu sigo a lei, eu vou ter medo de policial pra quê? Você quer não ter medo de policial? Siga a lei, caralho. Haja de acordo com a lei que você não vai precisar ter medo de policial. Pronto, acabou. É simples, é fácil. Para uma pessoa de classe média, ela acha que isso é uma coisa fácil. É só seguir a lei, né? Aceite a sua condição de vida. Se você não está aceitando a sua condição de vida, tente mudar de forma honesta. Tente mudar de forma que você não esteja prejudicando a vida de outras pessoas, de forma trabalhando, de acordo com a lei, enfim. É assim que pensa normalmente a classe média. É por isso que nessa questão as pessoas tendem mais a ter um pensamento de direita, porque elas pensam muito mais em si mesmas do que nos outros, né? Porém, eu acho que um bandido, ao decidir se tornar um bandido, também está tendo um pensamento de direita e não de esquerda, porque ela está pensando nos benefícios que ela vai ter para ela mesma e ela vai estar prejudicando outras pessoas, matando, roubando, sem se preocupar com o prejuízo que ela está causando à família que ela está roubando, matando, e ao medo e à revolta que ela está gerando em toda a sociedade no qual ela está inserida ali, que vai ficar com medo desse bandido, que vai ficar com medo de sair à noite, de sair com o seu telefone, enfim, com o seu carro que comprou de forma honesta, enfim. Então era isso que eu queria falar aqui. Desculpe se o vídeo ficou longo, quase meia hora aí, mas era isso aí, Merlin. E muito obrigado. Faça vídeo de resposta. A gente pode até discutir isso no Hangout, fazer um Hangout, enfim, sobre esse tema. Mas eu acho que eu já falei o que eu queria falar para você. Mas isso é uma opinião minha, eu posso estar errado também, eu posso estar vendo só um lado, ou mais um lado do que outro, ou de repente eu posso não ter experiência de vida que me faça enxergar o outro lado, mas isso pode valer também para você, Merlin, para outras pessoas. Vocês de repente estão enxergando muito mais um lado do que o outro também. Mas é isso, a gente vai discutindo e a gente pode aprender bastante. Obrigado e falou! Príncipe encantado, nada, o mundo tá desviado.